Opa, boa noite à torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 10 de agosto de 2022, às 21 horas e 59 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. Rapaziada, o que estava premeditado de fato aconteceu, né? O Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores da América, de maneira ruim, com duas derrotas, né? Um agregado aí de 3-0. E, e hoje, particularmente, hoje foi um dia ruim, tá? Foi um dia chato, foi um dia bem inconveniente, né? Tipo, muita gente revoltada, muitos acontecimentos também importantes no dia do Corinthians ali, e talvez um dia, talvez até um marco aí, um marco. Não necessariamente positivo, mas talvez algo importante pro resto da temporada, né? A temporada que não acabou, o Corinthians ainda tem. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui, tá muito alto, né? O Corinthians ainda tem Copa do Brasil, o jogo de volta, para quarta-feira que vem, e tem todo o Campeonato Brasileiro aí até novembro ainda, né? Então tem muita coisa para acontecer, tem muito jogo para jogar, tem muita água para passar ainda debaixo da ponte, nada tá. O ano não tá perdido ainda, né? Mas, pô, antes a gente começar a falar aí, eu queria deixar os recadinhos. Se você está assistindo o vídeo aí pela primeira vez, chegou no canal aí de alguma forma, é, curte o vídeo aí, se inscreve no canal, ajuda a fortalecer. Vamos tentar deixar aí o canal mais relevante para a plataforma, para o YouTube, para que os vídeos consigam chegar para mais corintianos, né? De novo, né? Ontem foi um dia bem difícil, diversas lives aí que eu assisti, o pessoal estressado, não aguentando, de repente não aguentando a resenha ali, vindo flamenguistas zoar, vindo rivais zoar e os caras pegando o ar ali, ficando bravos, né? Mas, porra, é do jogo, né? Quando a gente ganha, a gente fica feliz, quando a gente perde, tem que aguentar, né? Bom, lembrando também que é disponibilizado a versão em podcast, versão em áudio aí para você, caso você prefira ouvir notícias sobre o Corinthians, opiniões sobre o Corinthians, enquanto está indo para o trabalho ali no Spotify, enquanto está lavando aquela louça, pô, não quero ficar olhando para a cara do Robson, apesar de ele ser uma pessoa bem afeiçoada, até. Prefiro ouvir o podcast, então é disponibilizado aí nas principais plataformas de podcast, no Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, tava com problema no Google Podcasts, eu não olhei ainda, tá? Ele tava sempre um episódio atrasado, né? Na atualização do feed, mas nos outros tá de boas, Deezer tá voando, o Apple Podcast também, importante, tá? Importante, se você puder aí, você que tá ouvindo, puder avaliar o podcast lá no Apple Podcasts e principalmente no Spotify, para que possa chegar para mais pessoas, aumentar o número de inscritos, de seguidores e de ouvintes, né? O podcast que tem bastante ouvinte no Spotify, muito mais, não dá nem para comparar com o alcance aqui no YouTube, né? Mas de toda forma, se você está ouvindo a versão em podcast, vem para cá para o YouTube, se inscreve no canal aqui, vamos tentar deixar o canal mais relevante para poder entregar conteúdo aí para todas as pessoas que. Eita, apareceu um negócio aqui. Para todas as pessoas que gostam de assistir os vídeos também, né? Então vamos tentar deixar o canal maior, né? E mais relevante. Beleza? Recados dados. Então, cara, vamos começar porque hoje foi um dia movimentado, viu? Movimentado aí no dia do Corinthians, tá? Começando, na verdade não é uma notícia ligada diretamente ao Corinthians, mas que aconteceu no jogo do Corinthians, tá? O Santos enfrentou o Corinthians nas oitavas, né, da Copa do Brasil e levou 4-0 no primeiro jogo. E aí no jogo de volta a gente lembra bem o que aconteceu, né? Tem até uma imagem ilustrando ali. O,
A torcida invadiu ali o campo, alguns torcedores tentaram ir para cima do Cássio, o cara tentou dar uma voadora no Cássio, ele desviou ali, depois derrubou o cara, né, imobilizou o cara, a polícia logo chegou. E saiu a punição para o Santos. Estavam falando ali que poderia dar até 10 jogos e tal, mas no fim a punição foi de tipo 2 jogos. E nem no brasileiro foi para a Copa do Brasil do ano que vem e uma multa de R$ 30.000, se eu não me engano. É meio ridículo isso. O Santos deveria ser punido, ou de repente até ser banido da Copa do Brasil do ano que vem, por alguns anos, ou no mínimo punir no Campeonato Brasileiro ali, jogar sem torcida, jogar com a vila fechada de alguma forma, e o que poderia ocasionar aí rebaixamento e tudo mais, né? Mas parece que passaram um pano ali, não quiseram prejudicar o Santos, né? Se fosse de repente a torcida do Corinthians que tivesse invadido a Neoquímica Arena ali e agredido algum jogador adversário, acho que o barulho seria maior, a repercussão seria maior, e aí todo mundo quer aparecer às custas do Corinthians, né? É muito fácil você pegar o maior time do Brasil e querer dar punição exemplar para poder aparecer, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Agora, quando pega um time. O Santos é muito grande em história, tá? Mas é um time com pouca torcida, com pouca repercussão, com pouca pressão por parte dos jogadores e de repente não vale a pena, né? Ah, puniu o Santos, né? Ninguém liga. A verdade é essa. Então é ridícula essa punição. Deveria ter punido por mais jogos, deveria ter punido no brasileiro. A multa em dinheiro deveria ser maior, mas enfim, é uma piada, né? Uma piada esse STJD aí. Sinceramente, uma piada. Ainda falando de Santos, o Luan foi apresentado, né, assinou contrato e deu entrevista hoje. Ele na entrevista falou que, pô, não sei por que, que eu não jogava no Corinthians. Eu cheguei, joguei bastante com o Thiago Nunes, fiz gol, foi importante. Aí veio a pandemia, o time acabou indo mal e eu fui junto, né? Como todo mundo estava mal, eu também fiquei mal. Né? Trocou de técnico, eu pedi para jogar, voltei a jogar, fiz gol em clássico, consegui ali chegar até a final do Paulista com o time e de repente parei de jogar. Trocou de técnico, não me utilizou mais. Chegou o Vitor Pereira, também não me utilizou mais. Eu me machuquei e depois me recuperei, não fui mais relacionado, não fui mais chamado para jogo. Até no momento que tinha muita gente machucada, sequer pensaram em mim, eu não sei o que aconteceu, mas já é passado. Né? Foi mais ou menos isso que ele falou. A gente sabe o que aconteceu. O Luan, infelizmente, a torcida pegou ranço, o VP pegou ranço e talvez a diretoria também tenha pego. E no fim a verdade é essa. A bem da verdade é essa. O VP não queria utilizar. Foi o que eu sempre falei, tá? Tanto no Twitter quanto em lives e tudo mais lá que eu participava no chat com o pessoal. O pessoal sempre reclamava, o cara ganha 800 pau e não joga. Eu falei, pô, ele não joga porque eu não coloco pra jogar. A gente tá, de repente, o VP tá colocando uma expectativa naquilo que o Luan não pode entregar. E aí você vai deixar o cara. O cara tem que se adaptar ao VP, o VP se adapta ao cara. O que é? Aparentemente é o contrário, né? Se não fizer exatamente o que ele quer, não joga. Talvez foi isso que aconteceu, né? O VP não quis, aproveitou ali que a torcida já estava com ranço, que a, talvez a diretoria também estivesse. Poderia simplesmente não querer que ninguém ia reclamar, né? Então, foi o que aconteceu, foi pro Santos, tomara que dê tudo certo para ele no Santos lá e consiga ali fazer um bom campeonato, de repente ser vendido. E é isso. Outro assunto que pegou, e isso já estava ventilando faz tempo já,
O William não faz mais parte do time do Corinthians, ele pediu ali rescisão de contrato. Segundo ele, falou: pô, eu nunca fui um cara. Eu fui abaixo, sim, não consegui render tudo que eu queria, mas eu também nunca fui um cara que fez 20, 30 gols por temporada. Tô saindo aqui, fazendo um acordo aqui e o Corinthians não precisa pagar o que me deve. Pô, aí você tá me tirando, né, William? É, isso acontece com frequência, tá? Mas não. Eu vou dar um exemplo aqui, mas em 2016, não, 2018, eu saí de uma empresa para ir para outra. Aí eu falei para a empresa, pô, me libera aí, não quero pagar, para mim não pagar o aviso prévio e tal, pô, uma pancada, né? Vou ficar sem rescisão, sem nada. Aí os caras falaram, meu, a gente não quer te mandar embora, é você que tá pedindo para sair, então, já que você quer sair, paga o aviso prévio, pai. E sem choro, tive que pagar. Agora, pô, o Corinthians é uma mãe, então o cara, no momento, assim, eu não vou dizer que talvez seja o momento que o Corinthians mais precise do William, porque o Corinthians precisou muitas vezes do William e ele não estava lá, né? Ou estava com um problema no braço, ou estava com um problema na coxa, ou simplesmente entrava e não jogava tão bem quanto a gente esperava, né? Então, no momento importante para o Corinthians agora, no momento de decisão, cara, ele simplesmente, pá, não passamos na Libertadores, vai embora. Tem brasileiro e tem Copa do Brasil ainda. E o cara dá uma dessa assim e ainda fala, pô, não precisa me pagar. Pô, cara, você que tá saindo, você que tem que pagar. Eu não sei que tipo de acordo que o Corinthians tem com o William, mas não faz sentido nenhum uma coisa dessa. Nenhum mesmo. Porém, teve um noticiário agora, eu vi um vídeo do Jorge Nicola, o duro que é do Nicola, não dá pra levar muito em consideração, tá? Mas o Nicola falou que o William vai ter que devolver metade do salário dele que foi investido pela Sócios.com, vai ter que devolver. O William ganhava 1.300.000 por mês, 650 do Corinthians, 650 da Sócios.com. Ele rompeu o contrato, vai ter que pagar cerca de 11 milhões aí. 11 milhões? Acho que não, acho que é porque tinha mais um ano e meio de contrato, né? Então vai ter que pagar 11 milhões aí para Sócios.com, tá? Segundo o que o Jorge Nicola falou, tá? E aí não se sabe se a Sócios.com vai querer investir esse dinheiro em outro jogador, outro reforço para o Corinthians, enfim. Não sei se é verdade, tá? É só uma informação do Jorge Nicola. Depois, cobre o Jorge Nicola, não venha me cobrar. Bom, eu fico extremamente decepcionado com o William, tá? O William, quando ele chegou, cara, desde que ele saiu em 2007, ele fez carreira lá no Shakhtar, depois passou pela Rússia, né? E aí foi pro Chelsea, na Inglaterra. E sempre, assim, eu sempre comentava nas postagens deles, falou, pô, volta pra casa, vem pro Corinthians, tal. Quando ele saiu do Chelsea, falou, pô, saiu do Chelsea, vem pra casa, meu, vem pra cá e tal. Só que no fim das contas, cara, tipo, o William, ele é de uma época que hum, não tinha rede social, mas os jogadores não eram tão adeptos quanto é hoje, né? Então a gente mal conhecia o William. A gente, quem era o William? Era só o jogador, camisa. Ele não lembro se ele jogava com a 10 no Corinthians, tá? Em 2007. Eu não conhecia a personalidade dele, né? Passei a conhecer mais agora, depois que ele voltou, ele se demonstrou um cara tímido, um cara que não fala, um cara que não se expõe tanto. É, e de fato, ele nunca falou nada, não dava entrevista, ele raramente dava entrevista, só quando era obrigado mesmo. Então, ele veio e
A verdade, tipo, por mais que ele tenha feito alguns jogos bons, né? Dá pra contar no dedo, assim, tipo, porra, vamos lá. Palmeiras, Grêmio, Ponte Preta, Fortaleza e Botafogo. Fez 5 jogos bons. Pelo Corinthians, num total de 30 e poucos, fez um gol só, um gol de pênalti. Dizem as más línguas que ele quase errou ainda. Acertou algumas bolas na trave, deu assistências, né? Também, mas, cara, foi muito aquém do que a gente esperava. E acho que ele, como pessoa mesmo, ele foi muito omisso. Ele parece que não. Cara, tipo, parecia que não era um cara formado ali nas categorias de base do Corinthians, sabe? Do terrão. Cara, ele 2007 é da mesma geração, tipo, de Dentinho, de o rapazinho que tá no. O peruca lá que tá no Flamengo, Everton Ribeiro, Lulinha, quem mais ali de 2007? Porra, Carlão, Júlio César. Cara, Júlio César em 2005 tava. 2004, 2005 tava pegando pênalti contra o São Paulo na copinha, sabe? Tipo, e, e os caras são Corinthians, mano. O jogo, porra, isso que é duro, né? O jogo contra o Boca, ele lesionou o ombro, voltou para campo e tal, tentou. Aí, tipo, você faz aquela analogia, né? Pô, você vê o Júlio César que um jogo contra o Botafogo, tipo, que sei lá, deslocou o dedo, quebrou o dedo e continuou jogando. O Lulinha no jogo contra o Barueri levou um jogo de corpo, caiu lá no vestiário abaixo, voltou para jogar. O Dentinho fazendo gol a rodo em clássico e, pô, mano, metendo gol no Santos do Neymar lá com o Fábio Costa e tudo, mano. E pescando, pá e tal. Os caras Corinthians pra caramba e chega o William, tipo, pô, dá uma dessa, o cara sai ainda, tipo, mete o louco lá, não, tô saindo e não precisa me pagar, não. Lógico que não precisa pagar, você tá rompendo o contrato, amigo. Ah, é foda, tipo. Uma decepção, assim, eu que apoiei bastante o William, eu elogiei bastante, eu gostava de ver o William jogar. Gostava, tipo, como eu falei, ele e o Renato Augusto hoje eram os dois únicos jogadores que me davam vontade de ver no Corinthians, assim, tipo, aquela, sabe, tipo, igual o Ronaldo, pô, o Ronaldo vai jogar, pô, tenho que assistir, o Tevez vai jogar, tenho que assistir. E no fim, tipo, foi só iludiu mais que a Morena, né? A Morena também ilude bastante, né? Bom, enfim, o William saiu então, não faz mais parte do Corinthians. Tomara que tenha que pagar mesmo 11 milhões para sócios.com. Ele que vai ser feliz lá no Fulham, na Inglaterra, onde quer que seja, tipo, sei lá, no Fenerbahçe, do Jorge Jesus lá e boa, e tipo, infelizmente foi uma decepção pra gente, tá? Não fala mais de William, viu? Deixei de seguir nas redes sociais também. Cara, vamos falar do futebol já então, né? Vamos falar do jogo, vamos ver a escalação. Escalação do Corinthians, então, o Vitor Pereira decidiu levar ali pra campo. Dá até um desânimo, tá? Vamos falar do jogo? Porra, vamos falar do jogo. Vitor Pereira levou então a campo Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gustavo e Fábio Santos. Do Queiroz, Rony, Fausto, Vera. O William, Adson e Yuri Alberto, né? Quando eu vi essa escalação, eu vi até na live do Timão Resenha, a gente tava trocando ideia lá. E eu falei, mano, não é possível que o Vitor Pereira vai levar esse time, né? Não é possível que o Vitor Pereira vai levar esse time. Qual o sentido de levar Bruno Mendes e Raul Gustavo? Qual o sentido de levar Bruno Mendes, que não ganhou uma do Pedro no jogo de ida, que é baixo, que é menor que o Pedro, que é mais fraco que o Pedro? Raul Gustavo, que é péssimo em bola aérea defensiva,
em fazer cobertura, em dar bote. Ele é rápido, mas no um contra um os caras levam. Ninguém ganha na velocidade, mas um contra um passa fácil. Então eu fiquei desanimado, assim, tipo, pô, me bateu uma bad na hora, assim, falei, pô, não é possível, né, mano? O meio de campo não tinha muitos pontos a reclamar, né? Eu obviamente gostaria de ver o Renato Augusto jogando desde o começo, mas ali já dá para perceber que Duqueiroz, Rony e Fausto Silva, Fausto Silva não, né? Não é o Faustão, mas Fausto Vera, é, era ali um meio de campo para de fato dar um suporte defensivo ali para que os três da frente pudessem, né, se dedicar mais ao ataque, não precisar recompor tanto, né? Então ali, pô, todos jovens ali, todos por 22 anos no máximo ali, o meio de campo bem jovem, bem pegador, bem rápido, né? Com intensidade que o Vitor Pereira gosta. Então achei ok, gostaria de ter visto o Renato Augusto desde o começo, mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? E ali o ataque com William Addison e Yuri Alberto, é, eu não vou falar do William, mas o Addison eu esperava que fosse ali, no lugar do Addison, eu esperava que fosse o Roger Guedes, tá? Ainda mais tendo três volantes no meio. Então eu esperava bastante que fosse. O Roger Guedes também não aconteceu, tá? Falando do jogo, deixa eu colocar a arte do jogo aqui. Vamos lá. Então, ontem, dia 9 de agosto, o Corinthians enfrentou o Flamengo pelo jogo de volta, né, o segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, Maracanã, 68 mil pessoas, né, a favor do Flamengo, 4 mil torcedores, 4 mil guerreiros ali torcendo pelo Corinthians, né, acreditando mais 30 milhões ali, acreditando numa virada, num jogo digno, é, numa guerra, num milagre. E, e os caras fizeram o trabalho deles, tá? Começar falando da torcida. A torcida, por muito tempo, a gente conseguia ouvir a torcida do Corinthians abafando a torcida do Flamengo, tá? Não sei se a torcida do Flamengo estava com medo, estava depois, né? Depois que o resultado foi feito, eles tentaram ali até cantar um pouco, tal, mas parece que ventou bastante ali e abafou muito a torcida do Flamengo e a torcida do Corinthians fez a parte dela, na verdade, cantou, apoiou, não parou um minuto, acabou o jogo, continuou cantando. Então é muito bacana isso, a torcida está de parabéns. Não tem muito o que se falar. Foi só a torcida do Corinthians, como sempre é, né? Na maioria das vezes a torcida é assim mesmo e faz a parte dela. Então a torcida fez tudo que pôde, tudo, tudo, no jogo de ida e no jogo de volta. No jogo de ida foi incrível, mas no jogo de volta foi sensacional. Tá? Falando do futebol, falando do time. Até começar o jogo eu estava descrente com a escalação, estava bem chateado, mas com a bola rolando ali, o Corinthians, ao meu ver, muita gente falando que a obrigação de fazer gol era do Corinthians, o Corinthians não jogou bem, o Flamengo segurou, não sei o quê. Mas o futebol que eu vi ali, o Flamengo teve duas chances, tá? Uma logo no começo, em que o Pedro tentou uma bicicleta, o Cássio estava na bola, então não tinha chance de sair gol naquela jogada, e um lance mais perigoso. Esse sim, o Rodinei avançou pela direita e cruzou, e sozinho, né? Aí entra o que eu falei do tanto do Bruno Mendes quanto do Raul Gustavo. Eles são péssimos em bola aérea defensiva e em posicionamento, tá? Porque o Rodinei cruzou e
o Peruca lá, como que ele chama? Everton Ribeiro sozinho cabeceou por cima do gol do Cássio, tá? Eu acho que se a bola vai no gol, o Cássio não defende. O Cássio não conseguiria pegar aquela bola. Mas foi para fora e, enfim. Tirando esses dois vacilos, o Corinthians, ao meu ver, tá? Com toda a limitação de ter um Rony ali que, de repente, com a bola no pé, não é tão brilhante. O Fausto Vera também. E o Yuri Alberto numa, numa noite para se esquecer, assim, tipo, o Yuri Alberto não parava em pé, não dominava uma bola. De toda, mesmo assim, o Corinthians foi valente, o Corinthians foi corajoso, o Corinthians criou chances, tá? Uma chance com o Yuri Alberto, ele acabou nem chutando a bola. Ele acho que saiu no mano a mano ali com o Davi Luiz e acabou não chutando. Teve um lance com o Adson tomou a bola no campo de ataque, invadiu ali, tentou finalizar e o goleiro Santos defendeu meio que no susto. Teve um chute que o Fausto Vera pegou e não acertou o gol. Teve mais algumas cobranças de falta ali do William. E o Corinthians estava bem valente, tá? O Corinthians estava jogando futebol que não deixava o Flamengo jogar. O Rony em cima do, do Arrascaeta. O Arrascaeta não fez nada no primeiro tempo. O Pedro sim, o Corinthians estava marcando muito bem, então o que forçava o Flamengo a fazer bola longa no Pedro, mas o Pedro é alto e forte, né? E de novo, nem Fagner e nem Bruno Mendes conseguiram ali ameaçar o Pedro, tomar a bola dele, e o Pedro dominava todas, né? Então ele fez um pivô assim sensacional, uma partida que não foi brilhante do Pedro, mas toda a bola que ia nele ele matava no peito, colocava no chão e não perdia a bola, tá? Mas o Corinthians lutou no primeiro tempo da maneira que pôde. Talvez, de fato, o Flamengo, com o regulamento debaixo do braço, não precisou atacar tanto, mas de toda forma atacou pouco, tá? A torcida do Flamengo calada, acho que com medo de repente se leva um gol. Mano, se leva um gol, eu acho que aí desmorona tudo ali, tá? Mas as três chances que o Corinthians teve não conseguiu marcar. O Corinthians volta pro segundo tempo. Volta pro segundo tempo com mudança. Volta pro segundo tempo com o Renato Augusto no lugar, se eu não me engano, do Fausto Vera. Desmontou o time. A marcação que estava ajustada no meio de campo, Renato Augusto já não conseguia marcar, meio fora de ritmo. Com a bola no pé também não conseguiu jogar. E num lance de desatenção, não sei, eu não entendi direito aquele lance, tá? Não entendi direito o que aconteceu. Putz, eu assisti numa IPTV que tava caindo e aí depois voltou ao normal já no segundo tempo, mas acho que eu perdi, acho que eu tava tweetando alguma coisa, eu não sei de fato o que aconteceu. A única coisa que eu vi foi o pessoal do Flamengo lançou a bola pro Arrascaeta, ele dominou na coxa já driblando o Rony não derrubou o Arrascaeta, ele avançou e fez um cruzamento de três dedos ali que o Pedro só empurrou pro gol. Teve que se esticar todo, né? Mas pulou na bola, se jogou na bola e completou pro gol ali. 1-0 Flamengo e ali o jogo acabou, tá? O Flamengo fez 1-0. Nessa de novo, a única bobeada do Rony em relação ao Arrascaeta até o momento, tá? Na única. Ele foi lá e deu uma assistência sensacional ali pro Pedro, tá? Uma assistência de 3D, igual o nosso camisa 10 uma vez fez ali pro Paulinho diante do Botafogo, tá? O Arrascaeta fez pro Pedro. E nosso ex-camisa 10, né? E cara, depois foi só piorando, tá? Foi só piorando.
O Gabigol perdeu uma chance ali, o Cássio começou a fazer uma defesa atrás da outra, mas o Corinthians não conseguia atacar, o Corinthians não, no fim acabou não conseguindo fazer nada. Teve um lance de expulsão ali, ao meu ver, polêmico, tá? O... Lançaram o Pedro, eu não me lembro também o contexto desse lançamento, se foi num contra-ataque, enfim. A bola foi para o Pedro estava avançando em direção ao gol. Não sei de fato dizer se era uma situação clara de gol, se ele estava com a bola dominada. O fato é que cabe ali na interpretação. E aí o Bruno Mendes consegue tomar a bola do Pedro e sai jogando. O VAR chama, o lance foi fora da área, né? E o VAR chamou, então quer dizer que ele considerava lance para expulsão. E enfim, o juiz meteu um vermelho no Bruno Mendes ali. Eu não sei dizer de fato se era um lance claro de gol, se era uma situação clara de gol que justificasse a expulsão. Para mim, o Pedro não estava de frente para o gol, né? Ele estava numa posição mais lateral, mas nada impede, né? Pô, ele vai, de repente, se ele consegue ganhar de fato do Bruno Mendes ali, eles estavam disputando a bola, né? Se ele ganha de fato do Bruno Mendes, se ele corta para cima, enfim, acaba pegando um ângulo para finalização. Não dá para questionar tanto, tá? Mas você fica assim, né? Pô, de repente se é pro outro time, se é em favor do Corinthians, não teria rolado, sabe? O, o Davi Luiz, ele dá um carrinho com os dois pés, ele é uma entrada super forte. Como diria o Paulo César de Oliveira, uma entrada temerária e nem cartão, sabe? Nem amarelo, nem falta foi, sabe? Então, tipo, enfim, parece mais choro, né? Choro de perdedor, assim, mas é o que é, né? As coisas são o que são. O fato é que o Corinthians perdeu de 2-0 na Arena e tendo que fazer o resultado no Maracanã, e sai perdendo e ainda tem um jogador expulso, aí era fazer ali, jogar para manter ali a dignidade, pelo menos, né? O jogo acabou, Corinthians eliminado, o William fora do Corinthians, o pessoal criticando o VP, criticando vários ali medalhões, né? E é isso, é tipo agora é saber lidar com a eliminação, tentar voltar para a Libertadores ano que vem e aí seguir aquilo que o Cássio falou na entrevista coletiva no pós-jogo, né? A melhor forma de se ganhar uma Libertadores é estando presente em várias competições, assim, vários anos seguidos, né? Tá sempre disputando. Uma hora o time encaixa, uma hora as coisas dão certo e aí bate campeão de novo. Então agora é trabalhar para poder chegar, né, no jogo de novo, na Libertadores de novo no próximo ano, tá? Eu vou fazer futuramente aí um vídeo com o saldo da Libertadores, tá? Vamos repassar aí toda a Libertadores disputada pelo Corinthians. Talvez eu lance essa semana ainda. Eu não vou fazer pós o pré-jogo do Derby, eu vou estar viajando. Vou visitar meus pais lá no Paraná. Então, vamos ver aí como é que vai ser aí esse final de semana. Beleza? Vamos ficando por aqui então, rapaziada. De novo, se vocês assistiram aí o vídeo, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte o vídeo aí. Compartilha com o amiguinho, é importante. Fala, ó, se inscreve lá, dá essa moral pro Robceira lá, beleza? Se você prefere podcast, procura lá no Spotify, procura que tá lá, igual One Piece, né? Se você procurar, você vai achar, procura que tá lá. Beleza? Canal da RB Cedilha. É nóis, vamos ficando por aqui. Vai Corinthians, mano.